Muito boa noite, você que está assistindo esse vídeo. Tem uma palavra de Deus aqui que com certeza vai trazer bênção para a sua vida, que está situada no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, o perguntou: Bom mestre, que farei para entrar na vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Só te falta uma coisa. Vá, vende tudo que tu tem, dá o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui, esse texto começa com uma pergunta que de repente eu faria, você faria. Acredito que todos nós estivesse com Jesus, faria essa pergunta. Ele pergunta: Senhor, o que é preciso para herdar a vida eterna, para entrar no reino dos céus? Quem é que não quer saber disso? Quem é que não quer saber o que fazer para entrar no reino dos céus? Esse homem perguntou. Mas ele chega nesses termos: bom mestre. Porque quantas pessoas mal intencionadas às vezes chegam até você abajulando. E Jesus disse: por que tu me chama de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Porque na grande verdade, lá em 1 João 1,8, a Bíblia diz: se alguém disser que não tem pecado, está enganando a si mesmo e não está falando a verdade. Então nós não podemos se justificar diante de Deus. Nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser autênticos. A Bíblia diz: bem-aventurado os limpos de coração, quer dizer, a pessoa transparente, a pessoa sincera com Deus, porque verão a Deus. Esse homem chegou já tentando se justificar, elogiando a Jesus. Só que Jesus, ele diz: por que tu me chama de bom? Só tem um que é bom, e esse é Deus. Ele tentou transmitir uma falsa humildade. Muitas vezes, amado, até eu costumo dizer que a pessoa que diz que é humilde, ela não é humilde. Porque ela não precisa dizer para as pessoas que ela é humilde, como se os outros não fossem. A pessoa que é humilde, ela simplesmente é. Ela não precisa provar nada para ninguém. Ah, porque eu sou a pessoa mais humilde desse mundo. Está errado, né? Eu já vi muitas pessoas, tem gente que confunde humildade com posição social. Mas eu já vi muita gente bem-sucedida ser humilde. Assim como eu já vi muita gente que não é muito bem-sucedida e também é humilde. Assim como eu já vi muita gente da classe baixa que é soberbo, que não tem nada de humildade. Então, não tem nada a ver com condição social, tem a ver com aquilo que você é, a humildade. Agora, a pessoa dá a volta por cima, mas continua o mesmo com todo mundo. Não muda porque mudou de vida, sabe? É aquela pessoa que olha para as pessoas e vê que elas têm mais valor do que aquilo que elas têm. Você vale mais do que aquilo que você tem, meu amado. Você que está escutando esta palavra. Agora, o que me chama a atenção aqui, Jesus, ele faz uma pergunta para aquele homem. Jesus pergunta: você conhece os mandamentos? E Jesus diz: qual? Ele começa a citar os mandamentos aqui. E aquele jovem diz assim: mas tudo isso eu faço desde a minha infância. Olha o que ele disse para Jesus. Ele diz: tudo isso eu observo, tudo isso eu obedeço desde a minha infância. E a Bíblia diz aqui no versículo 21, é isso aqui que eu quero que você entenda. Preste muita atenção. Olha o que Jesus diz no versículo 21. O que está escrito aqui? E Jesus, olhando para ele, o amou. O que eu aprendo aqui?
eu aprendo que o amor de Deus por nós não garante a nossa salvação. Que Deus ama todos, isso é fato. Isso é verdadeiro. Deus ama todos, mas você ama Deus? Pastor, eu amo a Deus. Jesus disse, quem me ama, guarda a minha palavra. Olha o que Jesus disse. Jesus falou, quem me ama, guarda a minha palavra. Outro detalhe. Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me ama? Pedro disse, eu te amo. Qualquer um pode dizer, eu te amo, Jesus, eu te amo, Deus. É a coisa mais fácil que tem dizer que ama a Deus. Só que Jesus perguntou, Pedro, tu me ama? Pedro disse, te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Quer dizer, Deus, além de perguntar para ele, tu me ama? Jesus pediu a prova. Então me prova. Cuida das minhas ovelhas. Quer dizer, cuida das pessoas. É o que Jesus está dizendo aqui nesse texto. Quando ele conversa, ele pergunta para ele olha para esse jovem aqui. A Bíblia diz que ele olhou para o jovem e amou ele. Mas o amor de Deus por nós não garante a nossa salvação. Deus ama todos, eu vou ser salvo. Não. Você tem que amar a Deus. Você sabe o que diz em 1 João 2,15? Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Olhe bem o que a Bíblia fala, né? Lá em Tiago 4, versículo 4, a Bíblia diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Olhe bem o que diz a Bíblia. Então, Deus te ama, mas você ama a Deus? Qual é o grande mandamento, o primeiro grande mandamento? Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. Então aqui, Jesus olhou para ele e amou ele. Mas Jesus, depois do versículo 21 aqui, e Jesus olhando para ele o amou. Olha o que diz depois. Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem e dá o dinheiro aos pobres. E terá um tesouro no céu. E depois vem e me segue. O que Jesus fez aqui? Jesus simplesmente revelou a verdade sobre o que esse menino disse. Lembra que esse menino disse que cumpria todos os mandamentos? Lembra que ele falou para Jesus? Isso eu faço desde a minha infância. Era mentira. Esse texto aqui foi para revelar isso. Foi para revelar isso aí. Sabe por quê? Jesus aqui, ele simplesmente desmentiu o rapaz. De repente esse rapaz nem ia precisar. Olha o que Jesus disse para ele assim, vai vendo tudo que tu tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. O que Jesus está provando aqui? Que ele não cumpria os mandamentos. Por quê, pastor? Porque Jesus disse, vai vende tudo que tem, dá aos pobres. Quer dizer, o próximo como a si mesmo. E Jesus disse, vem e me segue. Quer dizer, ele não quis seguir Jesus. Amar o seu teu Deus acima de todas as coisas. O dinheiro dele estava acima dos pobres e estava acima de Deus. O que ele tinha estava acima de Deus. Deus não está dizendo através da palavra aqui que você não pode ter uma casa, que você não pode ter um carro, que você não pode ter uma família, que você não pode... Não é isso. Deus está dizendo que você tem que ter Deus como prioridade. Que você deve ter o próximo como prioridade. Primeiro Deus, pastor. Primeiro Deus, tá? E o próximo. As outras coisas são necessidade humana que Deus supre, como disse Paulo. O apóstolo Paulo disse, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória. Lá em Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, Deus quer te abençoar. Nós vamos ver no final desse versículo aqui, que Deus não ia tirar tudo daquele rapaz, mas isso revelou o que estava no coração dele. O que ele tinha era mais importante do que Jesus. O que ele tinha era mais importante do que as pessoas. É essa visão que eu quero passar para você. Prioridade. Olha só. Jesus, ele começa a contar que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não está dizendo que o rico não pode entrar. Ele está dizendo que é mais fácil um camelo passar. E aí os discípulos, olha o que os discípulos perguntam aqui, Olhe bem o que diz aqui, Versículo 26. Eles ficaram muito admirados
e dizendo entre si: sendo assim, Senhor, quem pode se salvar? Olha a pergunta do discípulo. Quando eles ouviram Jesus falar do camelo, do rico, eles perguntaram: então quem que pode se salvar? E olha a resposta de Jesus: para os seres humanos isso é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Olha o que Deus está dizendo aqui, que a salvação é uma coisa difícil para o homem. É o que está dizendo aqui, que é impossível para os homens a salvação. O maior milagre na face da terra é a salvação, porque aqui está dizendo que para os homens isso é impossível. Você ter uma casa, isso não é impossível, não. Você ter um salário, isso não é impossível. Mas a salvação, está dizendo aqui nesse texto aqui, que é impossível para os homens. Mas para Deus, não. Para Deus tudo é possível, é o que diz no versículo aqui. Agora olha o que os discípulos falam para Jesus. Olha o que ele diz aqui, versículo 27. Melhor dizendo, versículo 26. Eles admiraram, perguntaram quem pode se salvar. E Jesus disse: para os homens isso é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Versículo 28. Então Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, Senhor. Em outras palavras, Pedro está dizendo: nós deixamos tudo, o que vai ser de nós? Nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Olha o que Jesus diz no versículo 29. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho ou campo por causa minha e por causa do evangelho. Versículo 30. Que não receba já no presente 100 vezes mais em casa, irmão, irmã, mãe, filho, campos, com perseguição. Quer dizer, vai receber, mas não vai ser fácil. Com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Quando Jesus disse muitos primeiros serão últimos, muitos últimos são primeiros, ele conta da parábola dos trabalhadores, que os trabalhadores estavam trabalhando e estava terminando o ano, e o patrão resolveu apressar o trabalho e contratou mais alguns empregados. Quando os empregados chegaram para trabalhar, no final do serviço, o patrão deu o mesmo salário para aqueles que chegaram no final. E os empregados foram até o patrão: mas o senhor está sendo injusto, eles chegaram ontem, estão recebendo a mesma coisa que nós. Aí qual foi a resposta do patrão? Jesus contou essa parábola. Jesus contando que quando os servos chegaram até o patrão: nós temos aí há tempo trabalhando, eles chegaram agora e vão receber a mesma coisa que nós. Olha o que o patrão disse: o salário é meu, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Se eu quiser pagar eles esse aqui, a mesma coisa que vocês, o que vocês têm que ver? Aí Jesus disse: muitos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos. Jesus está querendo dizer aqui, meu amado, que muitas vezes a pessoa está 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, e não toma uma posição. O camarada aparece hoje na igreja, aceita Jesus, desce as águas do batismo, começa a mudar de vida, toma uma posição na vida, e o outro que está 10 anos não muda. Há um momento na nossa vida que nós temos que tomar uma posição. Os fariseus estavam na frente de Jesus, Jesus disse para eles: olha, quem vai livrar vocês da condenação? Por quê? Porque eles viviam dentro da igreja e não mudavam, não tomavam uma posição. Então Deus está dando para você que está me ouvindo aqui uma oportunidade. O jovem rico perguntou: o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Você precisa seguir os mandamentos. E quais são os mandamentos? Jesus disse: amará o seu teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo: ama o próximo como a ti mesmo. Porque se você amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai matar, você não vai adulterar, você vai cumprir
você não vai fazer imagem de escultura, você não vai usar o nome de Deus em vão, você vai cumprir os primeiros mandamentos. E se você amar o próximo a si mesmo, você não vai matar, não vai adulterar, não vai fazer nada disso. Então você vai cumprir os 10 mandamentos. Então, é amar Deus e o próximo. Aí você cumpre os 10. Estão entendendo? Então, esse jovem aqui, ele pensou, pá, mas eu vou largar tudo que eu tenho para seguir Jesus? Ele pensou assim. Ele pensou, pá, vou largar tudo que eu tenho para seguir esse cara, para seguir Jesus. E ele saiu do lugar triste, porque não pôde. A pergunta dele, se ele podia entrar no reino dos céus, Jesus deu para ele mastigadinho que a decisão dele poderia levar ele. Não é minha decisão, não é a decisão do teu amigo. Há coisas na vida que ninguém vai decidir por você. É você que vai ter que decidir. Você não pode querer colocar a responsabilidade da tua decisão noutra pessoa. Ah, porque minha mãe vai decidir por mim. Ah, porque meu irmão vai decidir por mim. Não. A salvação é uma decisão pessoal. É você e Deus, meu amado. Amém? Então Deus está dando para você uma oportunidade, você que está ouvindo, para você entender que esse jovem rico, de repente ele podia até ter a riqueza dele, de repente ele podia até ter os bens dele, mas ele priorizou essas coisas. Deus não quer que você priorize o teu carro, a tua casa, os teus bens, que você priorize. Vamos dizer, Jesus disse que quem amar mais o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Jesus falou. Então assim, quem deu o teu pai, quem deu o teu filho, quem deu tua esposa foi Deus. Então coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, meu amado. Amém? Eu quero que você seja abençoado com essa palavra, em nome de Jesus. Não te esqueça, o jovem rico perdeu a salvação, porque ele amou. A Bíblia diz, maldito aquele que se preocupa só com essa vida. Quer dizer, ele se preocupou só com essa vida aqui, ó. Tá? Então não te esquece. Não te esquece que essa vida aqui não é para sempre. Todo mundo um dia vai fechar os olhos. Tá? Todo mundo um dia vai embora desse mundo. Então que você possa ir junto com Jesus. Que você possa ter salvação. Não perca a tua salvação por causa das coisas desse mundo que se acaba. Sabe? A pessoa fica toda a vida preocupada com o carro, preocupada com a casa, morre, fica o carro, fica a casa para os outros. Vai ficar, meu amado. Só vai você. Então que você possa ir com Jesus o dia que você for. Amém? Então, não faça como o jovem rico, que amou mais esse mundo do que o Deus que criou esse mundo. Tá? Eu deixo essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você. Eu quero que o amor de Deus Pai, a graça e a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo permaneça convosco, desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe.